você. E fica também agora uma oportunidade, um convite para você que é aí uma pessoa que não só trabalha com essa parte de direito imobiliário, trabalha com essa questão de aluguéis, mas principalmente se você é um locatário. O locatário, neste mês de janeiro, se você já fica apreensivo quando chega esse início de ano por conta do reajuste do aluguel, hoje eu recebo com muita alegria o Ian Cavalcante. Ele é advogado, especialista em direito imobiliário e vai ensinar para a gente não só os nossos direitos, mas também os nossos deveres, ainda mais em uma época em que, às vezes, reajustes abusivos no contrato acabam acontecendo e, pior, acabam passando despercebidos. Ian, muito obrigada por estar aqui. Gostaria, inclusive, que você iniciasse falando para o público as suas especializações, porque eu fiquei chocada, gente. Quanto estudo! Primeiramente, queria agradecer a oportunidade. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos os telespectadores. É com muita satisfação que eu falo sobre direito imobiliário, porque é um direito que rege diversas relações. Eu sou especialista em direito notarial, registral, imobiliário e mestre em direito imobiliário. Eu dedico boa parte do meu tempo, de fato, dedicado a essa área de tamanha solução para a sociedade, né? A gente diz que, querendo ou não, envolve direitos que regem a dignidade das pessoas. Então, falar sobre direito imobiliário sempre será um enorme prazer. Ah, com certeza. Inclusive, vejo o orgulho que ele fala sobre isso, porque, de fato, é muito necessário dentro da sociedade. É uma área que ainda, eu diria, pouco explorada, porque nós não temos muitos profissionais focados nessa especialização. Eu gostaria de iniciar a nossa entrevista convidando você de casa para participar através do 869-9411-7777 e poder tirar as suas dúvidas aqui ao vivo com o Dr. Ian. Eu gostaria inicialmente de já saber, Ian, se janeiro realmente é um mês em que todo aluguel pode ser reajustado. É algo que depende do contrato ou é sagrado a gente se preparar para esse reajuste? Perfeito, isso é uma dica importantíssima e, na verdade, um alerta. Porque, querendo ou não, quando a gente fala em reajuste, via de regra está estabelecido no contrato que o reajuste vai acontecer no mês de janeiro. Mas isso é uma praxe, isso é uma prática do nosso dia a dia. É corriqueiro a gente imaginar isso por conta do índice de atualização que, via de regra, ele é finalizado ali no mês de dezembro. Então, a gente tem um índice que, possivelmente, isso é uma regra, esteja entabulado no contrato. Então, a primeira pergunta é uma pergunta real. Tem que estar no contrato ou não? Sim. A resposta é que tem que estar no contrato. Muitos, quando realizam essa transação, né, essa comercialização, não se atentam a essa informação. No que diz respeito ao índice de atualização, qual é o índice que está sendo utilizado e muito menos qual é o prazo, qual é a data desse reajuste. Quando pensa que não, o aluguel ele sai de um valor, passa para outro valor, sem a pessoa ter sido comunicada antecipadamente, e aí fica, não, é um valor abusivo, é um valor errado, é uma cobrança ilegal. Mas se olhar no contrato, vai estar lá essa informação escrita e tem que ser analisada, porque o cliente ele não pode ser pego de surpresa. Isso é importantíssimo. Inclusive, gente, o meu primeiro apartamento, como eu estava conversando com o Ian, foi um local alugado e por falta de conhecimento de vários detalhes, eu assinei um contrato, Ian, com várias cláusulas abusivas, inclusive permitindo visitas ao meu apartamento sem prévio aviso, o que também não é correto. Então, vamos supor que o locatário paga ali o aluguel direitinho, de repente o locador chega querendo fazer uma visita, por exemplo, porque pretende futuramente vender esse local, essa casa, esse apartamento. Isso é uma prática correta? Olha lá, olha a informação que você trouxe na sua pergunta, que são informações importantíssimas. Primeiro, nós estamos falando de cláusulas abusivas. Olha o quão é importante a análise do contrato. Olha o quão é importante um especialista nessa área, e aí eu não estou aqui vendendo meu peixe, não. Eu estou falando que você tem que buscar um especialista, qualquer que seja ele, para compreender as cláusulas daquele contrato. Porque nós não somos obrigados a saber de tudo. Sim. Eu não sou obrigado a saber de toda a medicina. Eu vou ao médico para saber disso. Exato. Então, o especialista no direito imobiliário é o essencial para a análise desse contrato. Porque essas cláusulas abusivas, às vezes, estão enxertadas dentro do contrato e a gente não tem o conhecimento prático, lógico ou jurídico a respeito dessas informações. Então, não poderia entrar no seu imóvel de forma aleatória, sem uma prévia combinação ou essas condições estarem lá, bem estabelecidas no contrato. Óbvio que se tem no contrato que a pessoa, que o locador ele pode vender o imóvel e existe a necessidade de alguma transformação no imóvel, que existe a necessidade de um melhoramento no imóvel por conta dessa eventual venda
E o acesso ao imóvel, ele pode acontecer, mas não de forma irrazoável, não de forma aleatória, porque são dois direitos que têm que ser respeitados, o direito do locador e o direito do locatário. Maravilha, Ian. São até agora informações que muita gente sente a necessidade de entender e acaba sendo lesado realmente por anos de contratos a fio que iniciam com cláusulas abusivas e se mantém por quanto tempo a pessoa ficar naquele local. A gente abriu no início da entrevista uma oportunidade para que você possa enviar a sua pergunta. Nós ficamos muito felizes, nós já temos várias perguntas, eu vou tentar responder todas aqui, passar todas para o doutor Ian da melhor maneira possível. Essa pergunta eu achei muito interessante, com relação ao ajuste, aos índices, na verdade, de reajuste. A pessoa perguntou assim, inclusive, beijo especial para toda Manaus, que sempre está participando ativamente das nossas entrevistas. Quais índices de reajuste são permitidos por lei, doutor Ian? Perfeito. Os índices têm que ser índices oficiais, mas esses índices têm que estar previsto no contrato. Isso é uma coisa muito importante ser dita. Porque, por exemplo, se nós basearmos no IGPM, que houve um índice negativo, teoricamente não haveria reajuste no valor do contrato. Mas se nós basearmos no IPCA, que é o comumente utilizado, que é o que é realizado pelo IBGE, ele sim teve um acréscimo de aproximadamente 4 ponto alguma coisa. Então, olha a diferença aí do que está estabelecido no contrato. O que não pode haver é a escolha de um índice que torne inviável, que torne abusivo aquele contrato. Nós não podemos imaginar que um contrato, a título de exemplo, saia de R$1.000 para R$2.000, dobrando o valor do contrato. Já imaginou essa situação? É irrazoável, é ilegal e sim, é uma cláusula abusiva que pode ser facilmente questionada no Poder Judiciário. Nossa, tá salvando aqui muita gente, viu? Muita gente, doutor Ian. A próxima pergunta de telespectadora diz respeito a esse índice estar em um valor muito alto. Ela perguntou o seguinte: se o índice subir muito, o proprietário pode aplicar um aumento integral? Como seria? Se esse índice, por exemplo, vamos supor que esse índice da IPCA chegasse a 10%, e esse proprietário, ele pode aumentar esse valor, por exemplo, não vou te cobrar os 10% agora, mas vou te cobrar 5%, no outro mês vou te cobrar mais 5%, até você conseguir entrar nesse reajuste total. Perfeito. Isso aconteceu muito no momento da pandemia. Aconteceu uma adaptação, né? É uma adaptação. Óbvio que o contrato é a lei entre as partes, nós temos que entender isso. Então, se no contrato prevê a aplicação do índice IPCA ou do índice IGPM, o locador ele tem direito de, assim, pré-estabelecer. Eu quero exigir a aplicação imediata desse índice. Agora, nós temos que avaliar também o mercado. O mercado ele é muito de altos e baixos. Em algum momento tem muita venda, em algum momento tem muita alocação, em algum momento existe dinheiro na praça, em outros momentos o dinheiro é mais escasso. E o locador, por via de regra, ele quer que o proprietário, ou melhor, ele quer que o locatário esteja naquele imóvel por mais anos. Porque, querendo ou não, é uma garantia que ele vai ter de que o imóvel não vai estar ocioso, que não vai estar parado. Então, a negociação entre as partes é essencial. É essencial porque o locador, ele pode sim entender que aquele momento foi abusivo e ele entender, não, eu não vou aplicar esse índice aqui, porque esse índice aqui está muito superior ao normal e eu vou aplicar esse aqui, porque querendo ou não, eu entendo como é que está a economia do país, eu entendo como é que está a economia local e eu compreendo o direito do meu locatário. Então, eu posso sim fazer um reajuste, mas, como eu estou dizendo, entre as partes e esse reajuste, dependendo do locador, dentro dessa transação, ele pode ser parte integrante, valer dali para frente, como pode ser apenas para aquele ano, como pode ser apenas para aquela situação. Como eu disse, na pandemia aconteceu demais aqueles reajustes que aconteceram entre as partes, porque o locador tinha medo, receio de não ter mais os recebimentos do aluguel. Então, em alguns momentos, ele congelou, em alguns momentos, ele fracionou a atualização do índice. Então, olha como é importante a negociação entre as partes e uma boa relação, não somente com o locador, mas principalmente se porventura tiver uma imobiliária ali como intermediador. Olha, eu sou do time da comunicação. Eu acho que as coisas sendo comunicadas de maneira clara, inclusive com empatia também, não só por parte do locador, mas também por parte do locatário, com certeza a gente consegue chegar num denominador comum e se não conseguir, nós temos a justiça exatamente para proteger os nossos direitos e também deixar bem claro, esclarecer as nossas obrigações, sendo locador
ou sendo locatário. Ian, muito obrigada por estar conosco hoje. Será um prazer, inclusive, recebê-lo novamente. São várias as suas especializações. Quero você aqui de novo. Perfeito. Agradeço. Estarei aqui sempre que for chamado. Podem me convocar, estarei presentes. Mas eu quero te dizer uma coisa que me chamou muita atenção. Sim. O proprietário, ele não é dono integral e ele não pode usufruir de forma irracional do imóvel. Se existe um contrato de locação, esse contrato de locação, e aí é uma informação perfeita aos locadores, melhor dizendo, que quando há esse contrato de locação, ele tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado o índice, tem que ser respeitado os direitos e, principalmente, tem que ser respeitado os deveres para que você e nenhum outro ouvinte, nenhum outro telespectador passe pelo que você passou. Sim, então, gente, muito obrigado pela oportunidade de poder falar sobre direito imobiliário, de poder falar sobre um tema tão pujante e tão comumente na nossa sociedade. Eu amo isso, gente. Eu amo jornalismo porque é serviço social, é serviço para você. Carlinha, quanta informação e quanto conhecimento, hein? Ah, maravilha. Entrevista incrível. A gente conseguiu